Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao compartilhamento do Bhagavad Gita, a Ciência Suprema, escrita por Srila Prabhupada, Bhagavad Gita como ele é. E hoje vamos iniciar um novo capítulo, o conhecimento mais confidencial. É o capítulo 9, é um capítulo que vai nos falar de devoção pura e imaculada pelo Supremo, onde vamos aprender conjuntamente aqui. Repito, eu não estou ensinando nada, eu estou compartilhando sabedoria com vocês. Fico agradecida por quem escuta, por quem pratica. Fico feliz de saber que eu estou contribuindo para que as pessoas evoluam juntamente comigo nesse processo de evolução da consciência. Nós, conjuntamente, podemos, sendo todos um só, porque todos nós somos jivas. Jivas, jivas, na linguagem sânscrita, significa almas, almas em corpos, vivendo os três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância. Então, aqui o Bhagavad Gita hoje vai nos mostrar, através do conhecimento mais confidencial, qual é esse conhecimento que nós vamos obter com a prática da escuta do Bhagavad Gita, da leitura do Bhagavad Gita, do compartilhamento do Bhagavad Gita, buscando nesse processo de evolução, esse entendimento maior de que precisamos saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui e o que é que vai acontecer depois que a gente envelhecer, que o corpo ficar inútil e a gente vai ter que sair deste planeta Terra e vamos ter que sair deste corpo que nos abriga, que é o templo da alma. Nós não somos esse corpo, nós somos uma alma eterna. E por sermos uma alma eterna, nós estamos aqui para servir a Deus, colocando todas as bem-aventuranças que Deus nos dá nesse processo de materialidade. O material vem para mim, então eu usufruo do material, mas o material não é meu, o material é de Deus, é de Krishna, é da Suprema Personalidade de Deus, que na sua infinita compaixão, na sua infinita misericórdia imotivada, ele nos dá aquilo que cada um merece. A cada um, já dizia Jesus na Bíblia, a cada um é dado segundo vossas obras. Então, o que a gente faz no passado e no presente serve de créditos divinos para o merecimento e para receber o que precisamos receber. E aí, o que é que vamos fazer com esse crédito divino que vem de Deus, que vem de Krishna, que vem do Supremo, que vem do arquiteto do mundo, que arquiteta tudo e todos, para que todos nós estejamos aqui em uma eterna terapia, de buscar essa evolução. Quando a gente não aprende, as coisas se repetem até aprender. E aí vem mais, e aí vem mais. Então, é uma eterna terapia transcendental. Então, com esse conhecimento sobre o absoluto, com esse alcançar o absoluto, com esse conhecimento mais confidencial, Krishna aqui no Bhagavad Gita deu oportunidade a Arjuna para ele conhecer, e Arjuna como um modelo representando todos nós, porque Arjuna na época da batalha de Kurukshetra ele era um guerreiro, e ele não quis lutar, e ele teve medo, ele teve ansiedade, ele chorou, ele viu que ele ia lutar contra a própria família, e aí ele não quis, mas a Suprema Personalidade de Deus disse, cumpre o teu dever, cumpre o teu Dharma, se teu Dharma é lutar, tu tens que lutar. E aí as consequências virão se você não lutar, se você não sair dessa sua procrastinação, se você não sair dessa sua, vamos dizer assim, essa lentidão de atividades, né? De achar que está tudo bem, porque nada demais acontece. Então, dentro dessa ilusão, desse Maya, que é a própria energia material de Deus inferior, para nos testar, então Deus é o psicólogo e ele usa Maya como terapia. E a terapia ela é dada a cada um de nós para ver o que é que nós podemos fazer e buscar essa evolução. Então, o conhecimento mais confidencial, capítulo 9 do Bhagavad Gita, como ele é, verso 1. Vou pedir fazer minhas reverências para começar o Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gratidão. Verso 1.
A suprema personalidade de Deus disse: meu querido Arjuna, porque nunca me invejas, transmitirei a ti este conhecimento e sabedoria muito confidenciais. Conhecendo-as, ficarás livre das misérias da existência material. Então, aqui, Krishna, a suprema personalidade de Deus, o grande psicólogo do mundo, ele está dizendo, o grande psicólogo de todos os mundos, de todos os planetas, todas as estrelas, todas as galáxias, o nosso psicólogo maior está dizendo: tu queres conhecer-me? Aprenda esse conhecimento. Tu queres buscar sabedoria? Busca esse conhecimento. Tu queres ficar livre das misérias do mundo material? Busca esse conhecimento. É mais ou menos isso que eu, na minha pequenez aqui, e compartilhar o Bhagavad Gita com vocês, entendo. Né? E aí o significado de Srila Prabhupada. Então, Srila Prabhupada ele vai trazer esse significado para clarear mais um pouco essa nossa compreensão. E ele fala o seguinte: à medida que você continua a ouvir sobre o Supremo, nós, devotos de Deus, nos iluminamos, né? E este processo é dado pela audição. Nós ouvimos o Bhagavad Gita através dos versos. As mensagens da Suprema Personalidade de Deus são cheias de potência, e estas podem ser sentidas se os tópicos sobre a divindade suprema são discutidos entre os devotos. Então, quando a gente escuta, a gente precisa também se associar a pessoas que queiram o mesmo propósito, têm o mesmo propósito de discutir, ou seja, discutir no bom sentido, de compartilhar a sabedoria universal e incentivar as pessoas a crescerem espiritualmente. Então, isso não pode ser conseguido pela associação com aqueles que especulam mentalmente, que ficam dizendo: isso não existe, Deus é isso, Deus é aquilo, aquilo outro. Chama-se especulação mental. Claro que existe nossa especulação mental, mas a gente tem que usar de sabedoria para especular, e a gente tem que usar de bondade para chegar à verdade, e não ficar na ignorância e na paixão, sem fazer nada, especulando, 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 e a gente nunca estuda nada, nunca chega a nada. Os devotos se ocupam constantemente ao serviço do Senhor Supremo. Peço desculpa pelo barulho externo, esse vídeo é um vídeo caseiro, às vezes a gente está no maior silêncio, mas de repente começam os externos barulhos, mas eu aqui tento fazer com que a atenção se volte para o que eu estou falando, em nome de Deus, da Suprema Personalidade de Deus. Nós somos chamados de devotos. Os devotos se ocupam constantemente ao serviço ao Senhor. O Senhor compreende a mentalidade e a sinceridade de uma entidade viva, de uma jiva, de uma alma específica que está em consciência de Deus. E lhe dá a inteligência para compreender essa ciência. A ciência de Krishna, Deus, na companhia dos devotos. Então, quando a gente se reúne para conversar sobre Deus, para falar sobre Deus, para entender Deus, Deus vai dando inteligência e Deus vai dando essa sinceridade nos nossos corações para que a gente evolua. E assim a gente progride neste caminho, esse caminho de evolução, né? O próprio Bhagavad Gita diz, é praticamente este livro que traz esse chamado para todos nós. E esse chamado, ele é a própria ciência suprema do Bhagavad Gita. Portanto, esse conhecimento é o conhecimento mais confidencial. Quem se coloca no conhecimento mais confidencial acerca de Deus, de Krishna, alcança a transcendência e não tem mais angústias materiais, embora esteja neste mundo. Por quê? Porque a gente vai compreendendo pouco a pouco e a gente vai entendendo que o que a gente passa é uma questão de corpo e não de alma. Por exemplo, está calor, nós estamos enfrentando um calor tremendo. Eu aqui estou sentindo calor, compartilhando Bhagavad Gita com vocês, mas eu tenho que me manter a mente equânime, equilibrada, para entender que isso faz parte do planeta Terra. O calor, o aquecimento global, que não vai ser eu reclamando, que calor, que calor, que calor, que o calor vai esfriar, né? Mas eu tenho que manter a minha mente equânime para entender que isso faz parte das misérias do planeta Terra. O calor, o frio, a angústia, o prazer, a mágoa e tantas outras coisas que se externam neste mundo material e mexem bastante conosco, né? Mas aqui, quando a gente começa a aprender sobre esse conhecimento mais confidencial, nós vamos buscando entender o Supremo
e saber que quanto mais a gente trabalha para Deus, quanto mais a gente se esforça em agradar o Supremo, chamar de serviço devocional, o quê? Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou primeiramente para o Supremo. Eu agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui mais um dia, pois eu estou com saúde aparente, porque ninguém neste mundo material tem saúde perfeita. Eu estou aqui com a minha visão, com a minha audição, com o meu olfato, com todos os sentidos, e principalmente a fala, utilizando para o Supremo. Então, isso é uma espécie de serviço devocional. É você espiritualizar os seus sentidos, utilizando os seus sentidos para oferecer a Deus naquilo que você pode fazer e utilizar das mãos, do ouvido, da fala, do tato, chamam-se sentidos. Sentidos, eles se espiritualizam à medida que você compreende mais e mais o Bhagavad Gita e que você não se desequilibra por tantas coisas que existem para nos desequilibrar. Então, o equilíbrio ele vai ser encontrado quando a mente estiver equânime. É possível uma mente equânime? Sim. Quando a gente medita em Deus, quando a gente canta o Mahamantra, quando a gente lê Bhagavad Gita, quando a gente lê o Srimad Bhagavatam e tantas outras escrituras sagradas que existem por aí, a gente traz isso para a nossa prática diária e entrega nossas ações ao Supremo. Então, ouvir, cantar, lembrar, servir, adorar, orar, obedecer, manter amizade e entregar tudo para Deus. Então, eu ouço sobre Deus, eu canto os tantos nomes de Deus com Mahamantra, eu lembro de Deus, eu me lembro de Deus o tempo inteiro, eu sirvo a Deus em serviço devocional, eu adoro Deus com as minhas práticas, com as minhas sadhanas espirituais, minhas práticas espirituais, e eu obedeço a Deus porque eu tenho que estar dentro de regras e regulações, senão eu me desequilibro e me desorganizo, né? E eu mantenho essa amizade e entrego tudo a Deus. Então, assim, com essa prática desses 9 itens, que fazem parte do serviço devocional, prática destes 9 itens do serviço devocional. Vou repetir: ouvir, cantar, lembrar, servir, adorar, orar, obedecer, manter amizade e entregar tudo para Deus. Então, eu entrego tudo para Deus e estou bem, fico bem. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo, Deus está em controle da minha vida, Deus está no controle de tudo que acontece. Né? Então, a gente tem que saber isso e a gente tem que entregar isso para o Supremo. Em amor e devoção através desses 9 itens. Né? E assim, quando a contaminação do mundo material é expurgada do nosso coração, podemos entender a ciência de Deus. Então, a gente não entende Deus porque a gente está muito impuro no coração. A gente tem muita impureza no coração, então a gente não consegue entender. Por isso que esta era é chamada na filosofia védica a era de Kali e Yuga, a era das cabeças de ferro, onde nada entra, está tudo duro nas nossas cabeças. A gente fala, a gente ouve, a gente escuta, a gente vê, e a gente não entende nada, porque a gente precisa se purificar, a gente precisa abrir esse coração e buscar esse entendimento de Deus para compreender Deus. Não é fácil compreender Deus, não é apenas ir nas igrejas, em templos, em santuários, em relicários, e achar que compreendeu Deus. Não é. Isso não é compreensão de Deus, isso é rituais. São rituais, né? Então, assim, com a percepção espiritual, devemos reconhecer essa diferença entre as atividades do corpo e as atividades espirituais daqueles que entendem que não é o corpo. Então, eu não sou um corpo. Eu sou uma alma eterna neste corpo, fazendo exatamente isso que eu estou fazendo agora, para oferecer a Deus, para oferecer em amor e devoção, para que eu possa me elevar e expandir minha consciência. Para que tudo isso? Porque a alma ela precisa evoluir, ela precisa expandir a consciência. E o Bhagavad Gita ele foi criado e compilado para este propósito, né? Então, assim, existe nesse verso também algo que me chamou a atenção. Por quê? Porque neste verso aqui, fala que Krishna diz assim: Arjuna, eu vou contar a você esse segredo mais confidencial, porque você não me inveja. E aí eu comecei a perguntar: meu Deus, será que tem pessoas que invejam Deus? Com certeza. Aqui Prabhupada ele diz: quem é invejoso não pode explicar o Bhagavad Gita ou transmitir perfeito conhecimento acerca de Deus, acerca de Krishna. Quem não conhece Deus e, não obstante, critica o seu caráter, é um tolo. Tipo, meu Deus,
Como é que está acontecendo tudo isso? Guerras, pessoas se matando, é só ligar a televisão, 2 guerras, um horror, né? E aí Deus não faz nada? Então a gente está criticando Deus, porque a gente não sabe, a gente não tem conhecimento, nós somos muito limitados, nós somos almas limitadas neste corpo. Então, aqueles que invejam Deus são inúteis e tolos, está dizendo aqui no Bhagavad Gita, né? E assim, devemos ter o máximo cuidado em não comentar e também não aceitar esses comentários de pessoas que falam negativamente sobre Deus, porque não entendem, porque estão no modo da ignorância. Porque para quem entende Deus, para quem entende Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, a personalidade pura e transcendental, este conhecimento confidencial, mais confidencial, vai ser muito benéfico daqui por diante, nesses versos do capítulo 9. Verso 2, para terminar. Este conhecimento é o rei da educação. Ponto. Minha gente, este conhecimento é o rei da educação. Senhores professores, senhores educadores, personalidades da área da educação, por que a gente não tem esse conhecimento espiritual nas escolas, nas universidades? Por quê? Por quê? Por quê? Eis a pergunta. Este conhecimento é o mais secreto de todos os segredos. É o conhecimento mais puro e, por conceder a percepção direta do eu, é a perfeição da religião. Quem é o eu? A alma. Eu sou uma alma eterna servente a Deus. Então, esse é o conhecimento do eu. Ele é eterno e executado alegremente, né? Então, a explicação desse verso é um pouco grande, né? Eu vou tentar resumir. Aqui no capítulo Bhagavad Gita, é chamado, aqui neste capítulo Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 2, esse conhecimento é chamado o rei da educação, porque é a essência de todas as doutrinas filosóficas já explicadas, né? Então, de modo geral, não se ensina esse conhecimento confidencial, há apenas educação de conhecimento material. Quanto à instrução, as pessoas envolvem-se em muitíssimos departamentos, política, sociologia, física, química, matemática, astronomia, engenharia, não é verdade? Quantos e quantos departamentos existem, né? Em todo o mundo há vários departamentos de conhecimento e muitas universidades maravilhosas, mas infelizmente não existe nenhuma universidade ou instituição educacional onde se ensine a ciência da alma espiritual. Praxe, praxe, praxe. Vou repetir. Infelizmente não existe nenhuma universidade ou instituição educacional onde se ensine a ciência da alma espiritual. Porque se a gente aprendesse isso desde pequenino, fosse crescendo, ouvindo sobre a alma, não como religião, mas como uma filosofia espiritual, nós não seríamos tão ignorantes o quanto nós somos. E eu me incluo neste meio. Nesta ignorância de não sabermos sobre a alma, de não sabermos sobre as outras moradas da casa de Deus, de não sabermos nada. A gente só quer saber da matéria e de usufruir a matéria e de ser feliz na maia, na ilusão. E por isso que existe essas misérias das doenças, das pobrezas e dos conflitos. E por isso que a gente está nesse redemoinho nesta vida atual, neste momento atual, neste plano, nesta terra, né? Então, assim, este conhecimento ele é confidencial, é indestrutível e eterno, certo? E assim, quando a gente aprende que a alma é diferente do corpo e que tem essa natureza imutável, indestrutível, eterna, a gente aprende um pouco, já começa a aprender sobre essa ciência espiritual da alma, né? Porém, isso não fornece nenhuma informação positiva sobre a alma em si. Às vezes as pessoas têm a impressão de que a alma é diferente do corpo, e quando o corpo acaba, ou quando a pessoa se liberta do corpo, a alma permanece no vazio e torna-se impessoal. Mas isso não é verdade, isso não é fato, né? Como pode a alma que é tão ativa dentro deste corpo ficar inativa depois de libertar-se do corpo? Isso não existe. Nós somos pura energia. Eu estou aqui falando que é a minha alma que está dando energia ao meu corpo para falar. Então aí eu vou sair do corpo e aí eu fico inerte? Esse trabalho se acaba e se perde? Então, este capítulo aqui é muito importante, esse conhecimento do rei
que é o rei da educação, que é o mais secreto de todos os segredos, que é o conhecimento mais puro, e é a percepção direta do eu, da alma. É a perfeição de toda a religião. Aqui diz Krishna, a suprema personalidade de Deus. Esse conhecimento é a forma mais pura de todas as atividades, né? Então, nós somos impuros, nós temos pecados, nós temos atos, nós temos karmas de passado e presente, e assim chama-se reações das nossas ações, dos nossos frutos, né? Que estamos enredados nessas reações, vidas após vidas, e assim, quando se planta uma semente de uma determinada árvore, a árvore não parece crescer imediatamente e leva um tempo. Primeiro nasce um broto, depois assume uma forma de árvore. Em seguida floresce e dá frutos. E quando esta árvore está completa, quem semeou desfruta de suas flores e dos seus pomos. E assim somos nós. Quando nós estamos nesse processo de estudar o Bhagavad Gita, nós estamos plantando a nossa árvore do conhecimento transcendental, desse conhecimento mais confidencial. Nós estamos buscando essa evolução, né? E assim, há diferentes etapas para a alma, né? E assim nós vamos de vidas em vidas colhendo o que plantamos, o que semeamos em nosso terreno. Ou seja, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, como diz Jesus na Bíblia, né? E assim, para aqueles que se ocupam em serviço devocional, a suprema personalidade de Deus, todas as reações pecaminosas, frutificadas, armazenadas ou de forma de semente, desaparecem aos poucos. Por quê? Porque a gente tem, vamos falar na linguagem católica, pecados. E esses pecados, eles são como sementes, que a gente joga no nosso terreno. Quando é que vai florescer? Com o tempo. Como uma árvore que cresce, né? Toda árvore, ela tem um tempo para crescer. E assim são os nossos erros, os nossos karmas passados e presentes. Estamos todos colhendo esses frutos, inclusive eu. Mas aí, o que é que eu posso fazer para amenizar esta carga? Eu preciso trabalhar para Deus com consciência de que tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou primeiro para Deus. Nessa consciência de trazer a consciência de Deus para esse entendimento da ciência, do eu, da alma. Essa filosofia que não é ensinada, mas a gente busca estudá-la através de livros, através de pessoas, através dos devotos da consciência de Krishna, através da força de vontade de querer crescer e amadurecer. A consciência de Deus do serviço devocional é perfeita, que se pode perceber rapidamente os resultados quando você vai crescendo, amadurecendo e vai estudando tudo isso. É um conhecimento extenso, é um conhecimento confidencial, é o mais belo dos belos. É você entrar nesse caminho de buscar a compreensão de quem eu sou. Eu sou uma alma eterna, servente a Deus, vivendo vidas após vidas nessa roda de samsara. Enquanto eu não me libertar desse samsara, aqui estarei de novo, para passar por tudo de novo e viver tudo de novo. Eu não quero saber dessa história. Depois eu resolvo isso. A alma é eterna, é Sat Chit Ananda. Ela é cheia de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. E Deus é Sat Chit Ananda, Vrigarra, é o maior. Então, Deus não está nem aí se você quer aprender, se você não quer aprender, se você quer procrastinar, se você quer viver. Uhul! Mas um dia você vai ter que aprender, custe o que custar. Porque é para isso que estamos aqui, nesse processo, né? E isso, o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam também explica, né? Todos explicam essa ciência divina, essa ciência da alma, né? Esse caminho da própria religião, porque a alma, ela faz parte desse caminho de quem eu sou. A gente vê Deus como religião, e nós estamos nesse processo de entender Deus. Então, se eu sou uma alma, eu quero entender quem me criou. Como é que eu posso me relacionar com Deus pessoalmente? Como é que eu posso ver Deus como uma pessoa? Mas isso não ensina em canto nenhum, não ensina nas escolas, não ensina nas universidades, nem muito menos nas igrejas. Por quê? Porque só o Bhagavad Gita ensina. Porque ele é ditado diretamente pela Suprema Personalidade de Deus e existe N fatos e fatores que vocês podem se aprofundar mais através das escrituras sagradas, né? Então, esse processo devocional, ele é um processo maravilhoso,
é um processo de entrega, né? É um processo que você vai se libertando, né? E aí você vai executando esse serviço vida após vida, e um dia você se liberta e Deus diz, tá bom, já aprendeste, alminha, agora é hora de habitar os planetas mais superiores, ou seja, o planeta onde Deus está. Na casa de Deus há muita morada, mas o planeta de Deus é mais superior. E para entrar nesse reino de Deus, como diz as religiões, preciso estudar, preciso trabalhar devocionalmente, precisa olhar para Deus 24 horas por dia na consciência de Deus e se elevar, porque sem fazer isso não tem como alcançar o Supremo. É um processo difícil, complicado, mas iluminado. Quanto mais você se limpa das suas impurezas, das suas máculas, das suas toxinas, dos absurdos que nós cometemos. Aqui está dizendo, quando o coração se limpa de todos os absurdos, pode compreender o que é Deus. Quando o coração se limpa de todos os absurdos, pode compreender o que é Deus. Ou seja, ter a consciência de Deus, de Krishna. E assim, esse é o rei da instrução, esse é o rei de todo conhecimento confidencial. É a forma mais pura de religião, sendo que não há dificuldade alguma para executá-lo alegremente. Por isso, todos devem adotá-lo. Eu adotei, eu sou feliz. Espero que vocês também adotem, estudem, comprem o Bhagavad Gita e vão passo a passo, entendendo essa ciência suprema, esse conhecimento mais confidencial sobre o eu, sobre a alma, né? Como diz aqui no início do capítulo, né? Este conhecimento é o rei da educação mais secreto de todos os segredos. É o conhecimento mais puro. E por conceder a percepção direta do eu da alma, é a perfeição da religião. Ele é eterno e executado alegremente. Então, assim, minha gente, eu deixo vocês aqui, peço perdão que hoje passou, mas é necessário que eu deixe bem esclarecido através da personalidade de Deus Krishna, através de Srila Prabhupada e através da minha alma, na qual deixando neste corpo atual. Esses minutos são sagrados, 27 minutos, 28 minutos, 30 minutos de ouro, de conhecimento, de evolução e de devoção. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 9, conhecimento mais confidencial. Hoje fizemos o primeiro capítulo e o segundo capítulo. Gratidão.